Minha irmã destruiu meu noivado ao ficar bêbada no jantar de ensaio e confessar seu amor pelo meu noivo na frente de 40 pessoas. Mas agora meu noivo está questionando todo o nosso relacionamento. Minha irmã Eliana, de 27 anos, ia fazer seu discurso de dama de honra no nosso jantar de ensaio no final de semana passado. Em vez disso, ela ficou completamente bêbada e confessou para toda a nossa família que estava apaixonada pelo meu noivo, David, de 29 anos, desde o dia em que o conheceu, há 4 anos. Eu tenho 25 anos e estou com David há 3 anos e meio. Ficamos noivos há 8 meses. Eliana sempre foi minha melhor amiga durante toda a vida. Compartilhávamos tudo enquanto crescíamos. Quando nossos pais se divorciaram, eu tinha 12 anos e ela 14. Basicamente, criamos uma a outra, já que nossa mãe passava o dia inteiro trabalhando. Eliana me ajudou a passar pelo ensino médio, pelas inscrições na universidade, pelo meu primeiro coração partido. Tudo. David achava que conhecia Eliana melhor do que ninguém. David e eu nos conhecemos através da colega de quarto da Eliana na faculdade Lila. Eliana estava no último ano da faculdade estadual, estudando jornalismo. Eu estava no segundo ano de uma faculdade comunitária próxima, estudando para me transferir para uma universidade de 4 anos. Eliana morava fora do campus com Lila e outras 2 garotas, em uma casa grande que estava sempre cheia de gente. Eu visitava Eliana lá provavelmente 2 vezes por mês. Em um fim de semana de outubro, Eliana me convidou para uma festa de Halloween na casa dela. Ela vinha falando sobre esse cara, David, há semanas. Ele era amigo da Lila, do estágio que elas faziam juntas no jornal local. Eliana não parava de mencionar o quanto ele era engraçado, o quanto sempre levava lanches gostosos para as sessões de estudo, como ele ajudava a Lila a consertar o computador. Ela nunca disse que gostava dele, mas o jeito como falava sobre ele era diferente. Ela sorria quando dizia o nome dele. Na noite da festa, Eliana passou 2 horas se arrumando. Usava um vestido preto que eu nunca tinha visto antes e fez uma maquiagem diferente. Quando perguntei se ela estava tentando impressionar alguém, ela riu e disse que só queria ficar bonita para a festa. David chegou por volta das 9. Era alto, com cabelo escuro e usava óculos. Estava fantasiado de zumbi, uma fantasia que parecia ter sido feita em 5 minutos. Depois Eliana nos apresentou e conversamos por uns 10 minutos sobre faculdade e trabalho. Era fácil conversar com ele. Ele fazia piadas que realmente me faziam rir. Depois, Lila o arrastou para conhecer outras pessoas. Eu passei a maior parte da festa conversando com os outros amigos da Eliana. Eliana parecia distraída a noite toda. Continuava olhando ao redor da sala, e notei que ela observava bastante David quando ele conversava com outras garotas. Ela arranjava desculpas para passar perto das conversas dele. Perto da meia-noite, David me encontrou na cozinha tomando água. Acabamos conversando por 2 horas. Ele me contou sobre seu trabalho no jornal e seus planos de se mudar para a cidade depois de se formar. Eu falei sobre meu desejo de me transferir para estudar educação. Falamos sobre livros, filmes e lugares que queríamos visitar. A conversa fluiu naturalmente, como se eu estivesse falando com alguém que conhecia há anos. Quando fui embora, David me pediu meu número. Disse que queria continuar conversando comigo em outra ocasião. Dei meu número sem pensar muito. No dia seguinte, David me mandou uma mensagem perguntando se eu queria tomar um café. Nos encontramos naquela terça-feira, em um lugar perto do meu campus. Conversamos por 4 horas. Ele me acompanhou até o carro e perguntou se podia me ver de novo. Eu disse que sim, estava começando a gostar dele cada vez mais. Naquela noite, liguei para Eliana para contar sobre o encontro. Ela ficou em silêncio por um bom tempo. Depois disse que estava tudo bem e que estava feliz por mim. A voz dela soava apagada, diferente do entusiasmo habitual quando eu contava sobre algum garoto que eu gostava. Quando perguntei se havia algo errado, ela disse que estava apenas cansada de estudar. Eu disse que se ela gostava do David, eu poderia cancelar o encontro. Naquele momento eu gostava dele, mas não estava apaixonada a ponto de sofrer por cancelar. Sabia que ela gostava dele, mas ela me disse que não, que só o achava bonito, mas era só isso. E que se ele me chamou para sair, é porque não estava interessado nela. Perguntei novamente para ter certeza e disse que poderíamos nos encontrar para conversar sobre isso, mas ela disse que não precisava, e que realmente achava que formaríamos um casal bonito. Então deixei o assunto de lado. David e eu tivemos mais 3 encontros naquela semana. Na sexta-feira, ele me perguntou se eu queria ser exclusiva. Eu disse que sim, estava me apaixonando. Falei sobre isso com Eliana, e ela me disse para levá-lo à casa dela, já que o relacionamento estava ficando sério. No fim de semana seguinte, levei David à casa da Eliana para uma noite de filmes. Eliana foi educada, mas distante. Mal falou diretamente com David. Principalmente se dirigia a mim ou a Lila. Quando David tentava brincar com ela do jeito que fazia com todos, ela respondia de forma curta e olhava para o celular. Nos meses seguintes, o comportamento da Eliana com David continuou o mesmo. Nunca foi rude, mas também nunca se aproximou dele.
Perguntei várias vezes se ela tinha algum problema com meu relacionamento com David, e ela sempre dizia que não. Sempre dizia que não. Eu não sou boba. Sei que ela gostava dele, mas me deu sua bênção e disse que deixaria isso para trás. Depois que Eliana se formou, ela foi morar na casa da nossa mãe por alguns meses antes de conseguir um emprego em uma revista na cidade vizinha. Nessa época, David e eu já morávamos juntos. Eliana nos visitava talvez uma vez por mês, sempre avisando com antecedência e sempre trazendo outra pessoa com ela. Nunca dormia lá, embora tivéssemos um quarto de hóspedes. Quando David me pediu em casamento no ano passado, Eliana chorou quando liguei para contar. Disse que estava muito feliz por mim e que mal podia esperar para ajudar a planejar o casamento. Imediatamente, ela se envolveu de corpo e alma nas responsabilidades de dama de honra, ela mergulhou de cabeça. Ela me trouxe uma pesquisa completa de lugares para o casamento, foi comigo comprar o vestido e organizou a despedida de solteira. Parecia genuinamente empolgada com o casamento. A festa de noivado foi na nossa casa na primavera passada. Eliana fez um discurso sobre como me viu crescer, sobre como sabia que eu encontraria alguém que valorizasse o quão especial eu sou. Falou sobre o quanto David era paciente e gentil, como ele me fazia rir, e como ela estava feliz por recebê-lo na família. Todos choraram. David a abraçou depois e agradeceu por ter cuidado tão bem de mim todos esses anos. O planejamento do casamento aproximou ainda mais Eliana e David. Eles trocavam mensagens sobre decorações surpresa para mim ou presentes que queriam comprar juntos. Eliana começou a ficar para jantar quando nos visitava. Ela e David conversavam sobre o trabalho, sobre os livros que ambos estavam lendo. Eu me senti aliviada por ela estar superando tudo. Há 3 semanas, Eliana me ligou chorando. Disse que estava saindo com um cara chamado Marcos há 6 meses e achava que as coisas estavam ficando sérias, mas descobriu que ele também estava saindo com outra pessoa. Ela estava de coração partido. Eu a convidei para ficar conosco alguns dias para se distrair. David foi incrivelmente gentil com Eliana naquela semana. Preparava o café da manhã favorito dela todas as manhãs, colocava filmes que sabia que ela gostava, e a escutava quando ela queria falar sobre Marcos. David disse que ela merecia alguém que a tratasse como se fosse a única mulher no mundo. Eliana parecia animada no final da semana. O jantar de ensaio foi no sábado passado, na casa dos pais de David. Havia cerca de 40 pessoas, ambas as famílias, o cortejo nupcial e amigos próximos. Eliana estava trabalhando em seu discurso há semanas. Ela o ensaiou comigo na semana anterior e estava lindo. Falava sobre nossa infância, como protegíamos uma a outra, como ela sabia que David era a pessoa certa para mim pela forma como ele me olhava. O jantar foi perfeito. Eliana parecia feliz e relaxada. Bebeu 2 taças de vinho durante o jantar, o que era normal para ela. Depois que terminamos de comer, o pai de David iniciou os discursos. O melhor amigo de David foi o primeiro, depois sua irmã, e em seguida minha mãe. Todos os discursos foram doces e divertidos. Então Eliana se levantou. Tinha uma folha de papel com o discurso escrito, mas não a olhou. Começou falando sobre o quanto me amava e o quanto estava orgulhosa de ser minha irmã. Depois disse que tinha algo que precisava contar a todos. Disse que vinha guardando um segredo por anos e que não podia mais escondê-lo. Olhou diretamente para David e disse que havia se apaixonado por ele desde a primeira vez que o conheceu. Disse que tinha planejado chamá-lo para sair na festa de Halloween, mas que ele começou a falar comigo. Disse que nos viu nos apaixonarmos e nunca disse nada porque não queria me machucar. Eliana disse: cada dia dos últimos 3 anos e meio foi uma tortura, vendo o homem que eu amo com minha irmã. O rosto de David ficou vermelho de vergonha. Eliana continuou falando. Disse que tentou sair com outras pessoas para esquecer David, mas que ninguém se comparava a ele. Disse que se ofereceu para ser minha dama de honra porque queria estar perto dele, mesmo que doesse. Mas disse que não podia estar no altar e me ver me casar com ele sem contar a verdade. Então David, ela disse que sentia muito e saiu correndo da casa. Metade das pessoas no jantar a seguiu para fora. A outra metade apenas nos olhou, para mim e para David. A mãe de David começou a chorar. Minha mãe parecia querer desaparecer. David e eu saímos imediatamente. Dirigimos para casa em completo silêncio. Quando chegamos, David foi direto para o quarto de hóspedes e fechou a porta. Eu fiquei na sala até as 3 da manhã, olhando para a parede. Não falei com Eliana desde a noite de sábado. Ela me ligou 15 vezes e mandou dezenas de mensagens pedindo desculpas. Diz que estava bêbada e que não quis dizer tudo aquilo na frente de todo mundo. Diz que só queria me contar em particular, antes do casamento, para poder desistir de ser dama de honra. Diz que nunca tentou interferir no nosso relacionamento e que nunca faria isso. Para mim, isso soa como desculpa ao fato de estar bêbada, porque foram apenas 2 taças. Hoje, David mal falou comigo desde sábado. Vai para o trabalho, chega em casa, janta em silêncio e vai dormir cedo. Quando tento falar sobre o que aconteceu, ele diz que precisa de tempo para pensar. Ontem ele me perguntou se eu sabia sobre os sentimentos da Eliana. Eu disse exatamente o que contei aqui.
Ele assentiu com a cabeça e voltou a ler seu livro. Minha mãe me ligou ontem. Disse que Eliana está ficando na casa dela desde sábado chorando sem parar. Disse que Eliana se sente péssima por ter arruinado o jantar de ensaio e quer consertar as coisas. Me perguntou se eu falaria com Eliana, mas eu disse que ainda não estou pronta. O casamento é daqui a 12 semanas. Já pagamos tudo. Os convites já foram enviados. Não sei se Eliana esperava que eu cancelasse o casamento depois do discurso, ou se achava que David me deixaria por ela, ou se nem sabia o que queria alcançar com aquilo. Achei que ela já tivesse superado, porque era o que dizia, especialmente nos últimos tempos com os preparativos da cerimônia. Ela parecia genuinamente melhor. Ontem, David disse que quer adiar o casamento. Que tudo isso com minha irmã é demais para processar e que ele está passando por uma crise. Perguntei por que a confissão da minha irmã era uma crise para ele, mas ele simplesmente não soube responder de forma coerente. Estou com raiva da Eliana por ter arruinado nosso jantar de ensaio, mas também por ter aceitado ser dama de honra mesmo tendo esses sentimentos e sabendo que sofrer estar perto dele. Também não me parece normal ela estar tão apaixonada a ponto de fazer tudo isso, sendo que antes de eu conhecê-lo naquela noite, ela provavelmente o tinha visto apenas algumas vezes, e durante esse tempo praticamente evitou estar perto dele. Atualização 1 sobre David. Adiamos o casamento. David disse que precisava de espaço para pensar em tudo, então tem ficado no apartamento de um amigo nas últimas 2 semanas. Conversamos por telefone algumas vezes, mas as conversas têm sido desconfortáveis e curtas. Ele continua dizendo que precisa de mais tempo para processar o que aconteceu. Na semana passada, a mãe de David me ligou. Disse que ele está um desastre desde o jantar de ensaio. Quase não dorme, mal come e ligou para o trabalho dizendo que está doente. Ela me disse que ele me ama, mas não sabe como lidar com a situação. Me perguntou se eu achava que a confissão de Eliana era verdadeira ou se ela só estava bêbada e disse coisas que não queria dizer. Eu disse que achava que Eliana estava dizendo a verdade sobre seus sentimentos, ou sobre o que ela achava que eram sentimentos, mas que não entendia porque David estava em crise, já que a confissão da minha irmã não deveria mudar nada. A mãe de David me disse que estava preocupada porque achava que ele estava usando isso como desculpa para fugir do compromisso, o que eu também penso. Ela disse que ele já tinha feito algo parecido com a ex-namorada 2 anos antes de nos conhecermos, encontrar uma razão para terminar quando começaram a falar sobre morar juntos. Isso me surpreendeu, porque David havia me dito que o relacionamento anterior terminou porque eles queriam coisas diferentes. Nunca mencionou problemas com compromisso. Quando pedi mais detalhes, ela disse que eu deveria conversar diretamente com David sobre os relacionamentos passados dele. Liguei para David naquela noite e pedi que nos encontrássemos para conversar. Ele aceitou, mas disse que só poderia falar por 1 hora porque tinha planos com um amigo. Quando perguntei como ele estava, disse que não estava dormindo bem. Continuava se desculpando pela forma como estava lidando com tudo, mas disse que não sabia o que mais fazer. Perguntei sobre o que a mãe dele havia dito sobre a ex-namorada. David ficou na defensiva e disse que a mãe não entendia a situação. Quando insisti para que me desse detalhes, ele admitiu que havia terminado o relacionamento anterior quando a namorada começou a falar em casamento. Disse que ficou assustado e se convenceu de que eles não eram compatíveis. Disse que a situação com Eliana o fez perceber que talvez estivesse fazendo o mesmo comigo, que talvez estivesse procurando uma desculpa para fugir quando as coisas ficassem sérias. Perguntei diretamente se ele alguma vez teve interesse em Eliana. Ele disse que não, que sempre a viu como minha irmã, mas depois disse que se perguntava se Eliana não teria sido uma parceira melhor para ele, porque ela era mais extrovertida e confiante do que eu. Eu disse a David que se ele achava que Eliana seria uma namorada melhor, que fosse descobrir isso. Me levantei e saí da cafeteria. David me ligou naquela noite chorando. Disse que não queria dizer que Eliana seria uma parceira melhor. Disse que estava confuso e com medo, e que só estava pensando em voz alta sem processar direito. Me implorou por outra chance de resolvermos isso juntos. Eu disse que também precisava de espaço. Disse que não podia estar com alguém que me comparasse com minha irmã ou procurasse desculpas para fugir quando as coisas ficassem difíceis. Quanto a Eliana, ela tem tentado me contatar constantemente desde o jantar de ensaio. Minha mãe tem me ligado a cada 2 ou 3 dias pedindo que eu fale com Eliana. Diz que ela está em um estado muito ruim, sem comer nem dormir, e que pediu licença do trabalho. Disse que Eliana nunca quis me machucar e só estava tentando ser honesta antes do casamento. Ontem, minha mãe me contou algo que mudou tudo. Disse que Eliana tinha ido até sua casa na semana anterior ao jantar de ensaio pedindo conselhos. Eliana havia dito à minha mãe que estava apaixonada por David e que não sabia o que fazer. Disse que não podia me ver casar com ele sem contar a verdade para alguém. Minha mãe disse que deu 2 opções para Eliana: contar para mim em particular antes do casamento ou guardar o segredo para sempre. Ela disse que nunca imaginou que Eliana confessaria na frente de todos durante o jantar de ensaio.
Me contou que Eliana ligou para ela no dia seguinte dizendo que não lembrava da maior parte do que aconteceu naquela noite, e perguntou o que tinha dito, o que eu realmente não acredito, porque ninguém esquece coisas assim por ter bebido 2 taças de vinho. Também descobri outra coisa com minha mãe. Ela me disse que quando David e eu começamos a sair, Eliana pediu conselhos sobre se deveria me impedir de sair com ele. Minha mãe disse que já era tarde demais, que David havia me escolhido e não a ela, e que impedi-lo de me fazer feliz não faria David se interessar por Eliana. Ontem à noite finalmente liguei para Eliana. Ela atendeu no primeiro toque e começou a chorar imediatamente. Pediu desculpas repetidamente por ter arruinado tudo. Disse que nunca quis machucar nem a mim, nem a David, nem a ninguém no jantar. Eu disse que sabia que ela não tinha planejado confessar na frente de todos. Ela me disse que planejava me contar em particular na semana antes do casamento e pedir para sair do posto de dama de honra. Disse que bebeu vinho demais no jantar e ficou emocionada durante o discurso, e tudo simplesmente saiu. Perguntei se ela alguma vez tentou interferir no meu relacionamento com David. Ela jurou que nunca fez nada para tentar nos separar. Disse que, na verdade, deu conselhos para David sobre como me fazer feliz em várias ocasiões. Disse que queria me ver feliz, mesmo que isso significasse estar com o homem que ela amava. Disse que David sempre foi gentil com ela, mas que nunca demonstrou nenhum interesse romântico. Disse que ele perguntava sobre minhas coisas favoritas, sobre o que me deixava estressada, como me fazer sentir melhor quando eu estava triste. Disse que era óbvio que ele estava completamente focado em mim. Disse que isso, de certa forma, tornava seus sentimentos ainda mais difíceis, porque ela podia ver o quanto eu amava David. Disse que nunca teve a ilusão de que David escolheria ela em vez de mim, por isso nunca disse nada. No final da nossa conversa, Eliana me perguntou se havia alguma maneira de consertar nossa relação. Disse que entendia se eu precisasse de tempo e espaço, mas que não suportava a ideia de me perder para sempre. Disse que eu era a pessoa mais importante da vida dela, e que preferia viver com a dor de amar David do que me perder como irmã. Eu disse a ela que precisava de tempo para responder essa pergunta. Ela disse que esperaria o tempo que fosse necessário e faria tudo o que fosse preciso para reconquistar minha confiança. Agora estou lidando com um casamento adiado, um noivo que está questionando todo o nosso relacionamento, e uma irmã que esteve apaixonada pelo meu noivo por anos. Não sei se David e eu vamos voltar a ficar juntos. Não sei se Eliana e eu conseguiremos reconstruir nossa relação. A única coisa que sei é que estou cansada de os outros tomarem decisões sobre a minha vida. David está decidindo se quer ficar comigo com base nos sentimentos de outra pessoa. Eliana tomou a decisão de confessar seus sentimentos sem considerar como isso me afetaria. Minha mãe tomou a decisão de aconselhar Eliana sem me contar o que estava acontecendo. Atualização 2. David e eu terminamos oficialmente. Há 3 semanas ele me ligou e disse que o jantar de ensaio o ajudou a refletir melhor sobre o casamento, e que percebeu que não podia continuar com a cerimônia. Eu disse que não era necessário inventar desculpas para não se casar comigo, que eu preferia que ele fosse sincero sobre não querer se comprometer, e pronto. Foi aí que ele disse que precisava resolver seus próprios problemas com compromisso antes de poder estar em um relacionamento sério. Admitiu que sua mãe tinha razão sobre ele, que ele se assusta quando as coisas ficam sérias. Disse que a situação com Eliana lhe deu uma desculpa para evitar enfrentar seu medo de casamento. Fiquei com raiva por ele estar usando a confissão de Eliana como justificativa para terminar nosso relacionamento, quando o verdadeiro problema era o medo dele de se comprometer. Mas pelo menos no final ele acabou admitindo o que estava fazendo, e isso já foi melhor do que nada. Na semana seguinte, dividimos nossas coisas. David voltou para o apartamento dele. Cancelamos os fornecedores do casamento e perdemos a maioria dos depósitos. Eu fiquei com o anel de noivado porque David disse que já não conseguia mais olhar para ele, e também porque eu poderia vendê-lo e recuperar parte do dinheiro que investi no casamento que ele cancelou. A parte mais difícil foi contar às nossas famílias e amigos. A mãe de David me ligou chorando e pedindo desculpas pelo comportamento do filho. Disse que sabia que David me amava, mas que ele estava com medo demais para lutar pelo nosso relacionamento. Minha relação com Eliana tem melhorado lentamente. Temos nos encontrado para almoçar uma vez por semana durante o último mês. Eliana está fazendo terapia para trabalhar seus sentimentos por David e sua culpa pelo que aconteceu no jantar de ensaio. Na semana passada, Eliana me contou algo que me fez ver David de outra forma. 2 meses antes do jantar de ensaio, David havia perguntado a ela o tamanho do meu anel, porque estava pensando em melhorar o anel de noivado para o nosso aniversário. Eliana disse que David parecia empolgado com a ideia de me surpreender e falava sobre como mal podia esperar para ver minha reação. Eliana também disse que David perguntou o que ela achava sobre eu querer ter filhos logo após o casamento. Ela respondeu que eu queria esperar alguns anos para me concentrar na carreira primeiro.
David disse que isso estava bem para ele, que só queria ter certeza de que estávamos alinhados quanto ao tempo. Eliana disse que, com base nessas conversas, ela acreditava que David realmente estava empolgado com o casamento e com a ideia de construir uma vida comigo. Mas bem, não foi isso que ele quis no fim das contas. Depois disso, algo aconteceu que complicou ainda mais a situação. Na terça-feira passada, eu estava almoçando com minha amiga Lila, a antiga colega de quarto da Eliana, que me apresentou a David. Lila esteve no jantar de ensaio e testemunhou a confissão da Eliana. Lila me disse que tinha informações sobre aquela noite que eu precisava saber. Ela me contou que depois que Eliana saiu correndo da casa, Lila seguiu até o jardim para ver se estava bem. Encontrou Eliana chorando, mas ela não parecia estar bêbada. Perguntou por que ela tinha feito aquilo momentos antes, e Eliana respondeu que simplesmente não aguentava mais guardar aquilo e precisava dizer. Lila disse que ela poderia ter dito isso em particular, mas minha irmã parecia satisfeita com a forma como as coisas aconteceram. Mas as surpresas para mim não pararam por aí. David apareceu no meu apartamento sem avisar. Disse que esteve pensando em tudo e percebeu que cometeu um erro ao terminar comigo. David disse que começou a fazer terapia para trabalhar seus problemas com compromisso e que percebeu que usou a confissão da Eliana como desculpa para fugir do melhor relacionamento que já teve. Disse que sabia que nosso amor era real e que lamentava ter duvidado disso. Me pediu para tentarmos novamente. Disse que queria trabalhar em seus problemas com compromisso e aprender a lutar por nosso relacionamento, em vez de fugir quando as coisas ficassem difíceis. David disse que sentia minha falta todos os dias e que percebeu que não queria viver sem mim. Eu disse a David que achava ótimo ele estar buscando ajuda profissional, mas que não podia confiar nele para não inventar outra desculpa do nada e me deixar de novo. Não acho que seja extremo tomar essa decisão. Não acredito que David tenha me traído com minha irmã ou feito algo tão grave assim, mas usar o que aconteceu no jantar de ensaio como desculpa para se afastar e depois cancelar tudo já é mais do que suficiente para eu não me casar com esse homem. Pelo menos é assim que eu penso. Atualização 3. Sei que algumas pessoas acham que fiz mal em não aceitar David de volta, mas mesmo depois de pensar durante uma semana, continuo firme na decisão de que não posso confiar que ele não fugirá novamente na próxima vez que enfrentarmos um desafio. O que vai acontecer quando tivermos um filho? Ele vai me deixar sozinha e ir embora porque é compromisso demais? Se um dia a conta de luz vier dobrada, ele vai ter uma crise existencial e fugir também? Nada do que minha irmã fez deveria tê-lo afetado, porque ele viu os mesmos sinais que eu. E embora alguns homens possam ser cegos a essas coisas, ele demonstrou interesse por mim. Teria respeitado muito mais David se ele simplesmente tivesse me dito que estava nervoso com o casamento e que deveríamos conversar. Não usar o que aconteceu com minha irmã como desculpa para ir embora e voltar semanas depois para cancelar tudo. David voltou a me procurar uma semana depois, com a ilusão de que eu tivesse reconsiderado e pelo menos estivesse com dúvidas. Mas quando eu disse que continuava tão decidida quanto antes, ele ficou irritado. David disse que eu estava sendo injusta e que não estava lhe dando uma chance para provar que havia mudado. Disse que estava fazendo terapia e trabalhando nos seus problemas. Eu disse que isso era ótimo, mas algumas semanas de terapia não mudariam alguém de forma radical. David disse que eu me arrependeria dessa decisão e que estava jogando fora algo bom por orgulho. Esse comentário confirmou que eu estava tomando a decisão certa. O David por quem me apaixonei originalmente teria respeitado minha decisão e me desejado o melhor. Não teria tentado me fazer sentir culpada. Não tive mais notícias dele desde essa conversa, que aconteceu há 3 semanas. Minha relação com Eliana não melhorou em nada. Acho até que piorou, especialmente depois da conversa com Lila e tudo aquilo de ela mentir sobre estar bêbada, embora eu já soubesse. E o fato de parecer satisfeita com o modo como tudo aconteceu, em vez de tê-lo feito em particular. Acho que isso revela muito. Quanto a mim, estou bem. Me mudei para um apartamento menor, porque agora moro sozinha e não preciso de mais que isso. Estou tentando seguir com minha vida e deixar tudo isso para trás. Atualização 4. Às vezes penso que minha vida mudou muito em 6 meses, o que me faz pensar que tudo isso é uma loucura. Mas também muitas pessoas podem enlouquecer nesse mesmo período. Deixe-me explicar o que quero dizer. Nesses 6 meses tenho trabalhado muito. Chego cedo no trabalho, fico até tarde. No começo fazia isso porque não tinha muito o que fazer quando chegava em casa. Talvez sair com alguns amigos, mas não dava para sair todas as noites. Então optei por trabalhar mais. E depois de uns 2 meses, surgiu uma possibilidade de promoção. Como eu já estava me dedicando demais, apenas fui em frente e consegui. Me confirmaram na semana passada que a promoção se tornará oficial no próximo mês. E além do dinheiro extra, que nunca é ruim, haverá outras responsabilidades e desafios, o que me parece interessante e estimulante. Bom, a verdade é que o aumento salarial é só de 10%, então tento focar no desafio como algo positivo. Agora, quem realmente enlouqueceu foi minha irmã. Não no sentido de estar internada com camisa de força e paredes acolchoadas, mas sim, enlouqueceu praticamente.
Um mês depois que eu parei de dar atualizações, ela e David começaram a namorar. Talvez eu estivesse usando o trabalho como mecanismo de defesa, não vou negar. Mas depois de um mês, já não me afetava tanto quanto pensei que afetaria. Já havia encontrado certo ritmo no trabalho, então continuei. Mas voltando a eles, saindo juntos. Tornaram o relacionamento oficial em cerca de 2 semanas quando viraram namorados. Enquanto isso, Lila era quem me contava alguns detalhes. Porém, duraram apenas cerca de 3 meses. Foi quando minha irmã começou a falar sobre casamento, ter filhos, comprar uma casa, adotar um cachorro e uma tartaruga, e até planejar onde passariam o Natal. Lila aconselhou que ela não fosse tão rápida, especialmente com alguém como David, embora esse conselho valha para qualquer mamífero vivo. Isso fez com que David terminasse o relacionamento. E minha irmã enlouqueceu ainda mais. Começou a persegui-lo, dizendo que o esperaria, que poderiam ir mais devagar se ele quisesse. Ah, e antes que eu me esqueça, quando eles começaram a sair, ela veio falar comigo, mesmo sem estarmos nos falando depois de tudo que aconteceu, para me perguntar se eu achava tudo bem ela sair com David. Mas não era uma pergunta genuína. Era mais para jogar na minha cara, porque me disse que David a havia escolhido, e que eu deveria estar bem com isso porque ele a escolheu. Eu disse que não me importava, mas que preferia continuar distante dela. Ela apenas saiu rindo. Sim, eu me importava. Ninguém que respira acharia normal que a própria irmã namore seu ex-noivo poucas semanas após o rompimento. Mas também não é como se eu estivesse chorando no chão do meu apartamento. De qualquer forma, eles terminaram. E David teve que pedir uma medida restritiva contra ela, porque ela chegou ao ponto de deixar cartas de amor no carro dele. E quando não recebia resposta, passou a escrever as cartas com tinta na lataria do carro. Embora ele não a tenha processado, apenas pediu a ordem de restrição. E é por isso que digo que Eliana está louca, mas ainda não tão louca assim. Minha mãe disse que conseguiu ajuda para ela, e parece estar funcionando. Mas nunca se sabe. Se vocês não ouvirem mais nada sobre mim, há 2 possibilidades. Minha irmã melhorou, e não há nada mais a ser contado. Minha irmã me matou e me ofereceu como oferenda de amor a David. Mas não comecem a criar teorias ainda, porque com as festas de fim de ano e o começo de 2022, é possível que eu fique fora por um tempo. Depois de tanto trabalho, preciso de férias, ou pelo menos me afastar de tudo isso. Então comecem a procurar por pessoas desaparecidas imediatamente, ou talvez eu apenas esteja vivendo minha vida com meus 10% de aumento, o que já é mais do que suficiente, e não tenho nada mais para atualizar.